Missão dada. 2 Coríntios 5,17. Aquele Vamos que fazer está em uma. Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é muito interessante até dentro dessa discussão que a gente está tendo, né, Luiz? Porque o crente não pode. Eu não sei, pode, você pode refazer o passado? Tem gente que fala, você não pode refazer o passado. Eu acho que em algumas coisas você até pode, né? Né? Por exemplo, se você destruir um carro de uma pessoa, você pode reconstruir o carro, né? E tem que ter cuidado com essa teologia. Ah, não posso refazer o passado. Não, acho que à medida do possível a gente deve honrar o, o dano, né, que a gente fez, não é? Mas Paulo estava falando sobre isso, porque muita gente usa esse texto para falar isso. Ah, esquece, para trás ficou e agora olha para frente. Aí, né, não é bem isso que ele está falando. O que que ele está falando aqui? Tudo se fez novo, né? Dentro da linha que a gente estava discutindo antes, né? A gente estava falando sobre. Então, Fala, Valdir. desculpa, é aquela mesma questão, né? Como é que você vai colocar um remendo novo, né, num pano velho? Não tem como. Você tem que nascer de novo, é tudo novo, né? Você não vai. A pessoa, eu entendo aqui nessa passagem que a questão do velho, né, a velha natureza, a velha criatura, já não é mais um termo assim para ser utilizado, né? Tudo é dado novo através de Cristo Jesus, né? Não é uma reparação, né? Você é nova criatura, é novo, não é a coxa de retalhos, né? Não tem como ser. O cristão não é um Frankenstein, né? Não é, não é um monte de enxertos que é feito, né? É tudo novo, né? Hum. Aí se eu viver o novo, mas com pensamento no passado, né? Olhando pelo retrovisor, aí eu não sei como é que a pessoa consegue conviver com isso, né? A questão do reparar, as coisas que podem ser reparáveis, eu acredito que a pessoa tem que fazer mesmo, mas tem certas coisas que, assim, não tem como, né? Ficar, se eu sou, se alguém está em Cristo, né? Se eu sou salvo pelo sangue de Jesus, né? Eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova criação, né? Então, as coisas velhas, as coisas antigas já passaram, então tudo que era antes da salvação, né, faz parte do passado, né? Uhum. Eu penso assim, já não sei se eu estou certo, mas eu Sim. penso, Quando a gente tem que reparar alguma coisa para trás, né, tem que ser igual Zaqueu, né? Ir além, né? Deixar bem claro que você está não só reparando, mas está construindo também, né? Eu correto, acho que por isso que é importante, por exemplo, se você devia 100 mil, você dá 150 mil para a pessoa, porque você quer dizer que, não, eu estou reparando o meu erro, mas ainda estou querendo dizer que eu estou construindo mais, para ter uma atitude positiva, né? Vamos supor que você deva dinheiro a alguém, né? E aí, por causa do dinheiro que você devia para a pessoa, vai que ela não conseguiu pagar uma dívida, aí ela entrou num juros, numa coisa. Aí como é que você faz? Você dá o que devia, mais os juros, e ainda dá mais um tanto para dizer, não, isso aí é porque realmente eu errei, eu, né, quero ser positivo. E Deus, eu acho que Deus dá a condição para os filhos dele se acontecer esse tipo de coisa, né? O certo é que não aconteça. Mas no sentido aqui, é porque as pessoas usam esse texto assim. Como o Valdir falou, né? É realmente uma nova criação, né? E você não, no sentido pessoal, né, Valdir? É não ficar remoendo o velho homem, né? Como é que eu era assim e tal. Então, aqui Pelágio talvez fosse até mais. Talvez aqui o pelagianismo entrasse bem, né? No sentido, não, Deus me dá a condição de ser um ser.
né? Moral, melhor, fazer a vontade dele e não vou ficar sempre naquele desafio do pecado, não é isso, Valdir? É Assim, isso? é mais positivo, né? Exato. Tem um positivismo aqui, não tem, Paulo? Ou não? Não, hein, Luiz? Esquecendo as coisas que para trás ficam, né? Ou, hein? Aí, Luiz, só tem um Luiz aí, é tu. Pode falar também, eu estou só tentando É, cutucar vocês. é verdade, né, cara. Eu Tem? gosto, eu uso às vezes aí como uma comparação o veículo, né? Tem os retrovisores pequenos, né? Que é para se dar uma olhadinha que ficou para trás, né? Mas o para-brisa é imenso, né? O olhar tem que ser focado para frente, né? E aí você tem que avançar, então tem que ter mais clareza, né? Tem que ter uma visão maior, né? Mas tem pessoas que invertem, não? Estão olhando só no retrovisor, né? Vivendo só do passado. Ah, no tempo do meu pai, no tempo do meu avô. Eu escutei um testemunho ontem de um norte-coreano, né? Daquela missão Portas Abertas, que ele falou assim que o avô do Billy Graham batizou a avó lá do ditador da Coreia do Norte, lá da família Kim, né? Então imagina, né? Era uma família cristã, né? Não tinha conhecimento, né? É o que virou a Coreia do Norte, né? Está no ranking de perseguição aos cristãos, né? Tá em primeiro lugar, né? Então eu estava vendo o culto deles de 45 anos, né? Da missão Portas Abertas no Brasil, né? Então, é interessante o testemunho dele. As versões em inglês, né? Elas são bem enfáticas. Eu vou tentar mostrar aqui. É, elas falam assim, olha, portanto, né? Se alguém está em Cristo, a nova criação chegou. A velha se foi, a nova está aqui. Tá entendendo a dinâmica do texto em Paulo? Eu não sei se tem alguma versão em português que faz jus aí, né? A isso. Mas é, essa versão, a NVI fala assim, mas também eu acho que a ESV talvez. Não, é a NVI que fala assim. Como é que tá a NVI em português? Alguém tem ela aí? Vou mostrar aqui. Aqui, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, a nova criação chegou. O velho se foi, o novo está aqui. É um anúncio, Valdir. Tá vendo aqui? Vocês concordam com essa tradução? Eu acho ela bem interessante, né? É, é um anúncio de uma nova etapa, né? Meio que antecedendo, antecipando, na verdade, a nova era, né? Em Cristo, que ele tanto fala, né? Eu gosto dessa tradução porque ela é consistente com até aquela palavra aionium, né? Que a gente tem falado aqui, né? Quando Jesus fala com Nicodemos ou para a mulher samaritana, né? Terá vida já nesta idade, né? Então, muitos desses textos que são trazidos, né? 3,16, que amou o mundo de tal maneira que Deus filho para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida, vida nesta era, né? Que o David Benton Hart e o N.T. Wright traduzem, né? Porque a vida já é para acontecer aqui, é o novo chegou. É o que o Valdir falou do, Quando tá do, assim no meu, só passo por lá. do Não resolveu. remendo, botar um remendo novo. Só mexeu ali com o dedo, amorzinho. Tipo, em grana. Tem alguém com o microfone aberto aí. Quem é? Pastor Jairo, Eu já fechei, é, pastor.
essa 2 Coríntios 5,17 aí que o pastor colocou, da nova versão internacional, mas ele é a tradução automática ali, né? Eu Essa tenho aqui. aqui a NVI, Ah, eu tenho a NVI aqui, ela diz o seguinte, ó. quer botar aí? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É, tá fraco, né? Essa é a no bibliaonline.com.br. É porque o tradutor da NVI no Brasil não tem, ele não acompanhou a NVI americana, né? Como esse é um dos versículos mais conhecidos na Bíblia, né? O cara não conseguiu captar o sentido da NVI americana, né? Eis que tudo tem que ter o eis que tudo, né? O eis, na verdade, no grego, eu acho que aqui está fazendo jus a NVI americana, né? Porque é um anúncio, né? Eis, né? Tipo assim, olha, tudo se fez novo, né? Tudo novo está aqui, chegou. Esse sentido aí, eu acho que faz jus, né? E tem a ver com o que o Valdir falou. Você não bota pano novo em tecido velho. Ou chegou, ou a gente tem, né? Ainda tá. Ou chegou ou não chegou, né? Então, o que que é importante também aqui, né? Há um ponto de término e um ponto de início, né? Então, por isso que a gente fala que o reino de Deus ele já está aqui, mas não totalmente ainda, mas porque a mudança já começou, né? Para aqueles que são filhos, o reino de Deus já está aqui. O velho já passou. Então, é aqueles que ainda não perceberam a transição ainda, né? Mas, eventualmente, em algum momento, vão perceber. Vamos para Efésios? Se alguém não quer falar, vamos avançar para Efésios, para a gente terminar os versículos aqui. Efésios 1, 3 a 6. Tem que avisar o Ryan que não pode escrever Coríntios, não, que isso é pecado, né? Viu o que ele escreveu lá? Coríntios 5, 17. Totalmente. É, Corinthians. Efésios 1, 3 a 6. Quem pode ler? Efésios 1, o quê? 3 a 6. Só um pouquinho. Efésios 1. Ah, tá demorando para abrir aqui. Espera aí. Efésios 1, versículo 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Até o 7. Isso. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. E aí? Não era até o 6, né? Mas tá bom. Efésios 1, 3 a 6. De que maneira o benefício aqui em Cristo aparece? Esse é aquele hino de Paulo em Efésios que repete em Colossenses, né? É extremamente cristológico, tudo é por ele, tudo é nele, né? Quando a gente tem aula disso aqui no Testamento, eu peço para vocês contarem, né? Quantos eles são. Essa frase não termina até o capítulo 2, né? Quando ele ainda está falando pela fé, né? Sois salvos, isso vem dele, ele ainda está falando a fé dele, de Jesus, né? Ainda é parte dessa mesma frase aqui sobre Cristo e como é que a obra dele é enorme, né? Então, Efésios 2:8 é a continuação final, na verdade, de todo esse louvor à pessoa de Cristo, né?
E aí ele fala sobre a escolha dele, né, antes da criação do mundo, e esse abençoa nas regiões celestes com todas as bênçãos espirituais em Cristo. O que Paulo está querendo dizer com isso? A gente repete muito isso aí para o louvor da sua glória, nos predestinou para a adoção de filhos. Claudinei, pode botar o grego aí de novo? Adoção de filhos, ver se a palavra é a mesma. Alguém só confere para nós, aí a gente acredita em você. É hiútesis, hein? O que que é? O que que é? Houve uma. O que o Ryan está querendo da gente aqui? O benefício da união com Cristo. O que Paulo está vendo? Uma carta da prisão. Aliás, né? Paulo toma alguma coisa aí que ele vê, né? Coisas que ele nunca tinha visto antes e é uma espiritualidade absurda, né? Que a gente vê em Colossenses e Efésios, né? Ele tem uma visão da obra de Deus no cosmos, né? Uma obra redentora absurda, né? No sentido de tamanho que ela era, já Deus preparou isso de antemão, ele contemplou. Então, Jesus é o Senhor do cosmos, né? Ele é o cabeça da igreja, ele é o Senhor do cosmos. E essa obra, que essas regiões celestiais, né? Com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Vocês leem isso Vai aqui, lá, não? Valdir. Tô esperando o Claudinei se manifestar no grego lá, né, para a gente ter uma melhor compreensão. Ô, gente, foi Sei. mal, tô indo, peraí. É, novamente, no versículo 5 ali, questão de filhos de adoção, nos predestinou, é isso, Jairo? E nos predestinou para filhos de adoção? Isso. Como é que você entende isso? Ah, entendo que não há predestinação, né? Se a pessoa será salvo perdida, mas, mas assim como que a pessoa se torna, a partir do momento que a pessoa se torna filho de Deus, né? É, aí, na condição de filho, né? Eu, eu, eu li essa semana a respeito de uma reflexão, as duas datas mais importantes na vida de uma pessoa. É quando ela nasce e quando ela descobre por que que nasceu, né? O que que ela vai fazer da sua vida, né? E essa questão de se eu vim para ser servido ou vim para servir, né? Então, o que fazer, né, da minha vida, né? Eu creio que aqui tá voltado a pessoa realmente, a maneira dela viver, né? A maneira que ela tem essa compreensão de que ela é filho, né? Filho de Deus e mas está É. para servir, né? Não ser servido, né? Isso é algo assim contínuo, né? Progressivo, né? Eu não fico estacionado. Como o Jamildo usou semana passada o termo militar, né? Eu não fico marcando o passo, né? Eu vou em direção ao infinito, ordinário marche e vou embora. Então, essa ideia de filho aqui realmente é a ideia dos filhos para uma missão, né? E ele está falando necessariamente de salvação, predestinação para salvação, ou ele está falando de uma predestinação de filhos para a missão, né? Essa discussão sempre está presente, né? Escolher o Deus, ele escolhe, como eu falo, igual você escolhe um time de futebol, né? E, e aqui ele está falando de, de, da salvação em geral, ou ele está falando de pessoas que foram escolhidas, como ele mesmo, né, Paulo, para serem agentes, né, dessa redenção de Deus aqui na Terra, né? Quando É, Paulo é escolhido em Atos, ele é instrumento escolhido
para a salvação dos gentios. Ele usa essa palavra. Fala, quem ia falar aí? Não, porque o versículo 4, né, o anterior, diz como também nos elegeu nele, né, antes da fundação do mundo, né, com essa escolha que o Senhor desejou, tá com um propósito voltado para a pessoa escolhida, e tem todo sentido, né, na questão da missão, né, e, e o Senhor nesse propósito dele maior, né, da redenção, né, que ele nos redimiu através do Filho, eu tenho uma missão. Então, se Paulo aqui, né, escrevendo na prisão, essas cartas, né, a prisão é um silêncio absurdo, é a escassez de tudo, né, de água, de sol, né? Às vezes as pessoas comparam a prisão ao deserto. Eu falei, os dois locais são terríveis, né? Porque o deserto é a ausência de água, de sombra, mas a prisão, o calabouço, nesse contexto que Paulo já ficava preso, né? Nos agrilhões ali, nas algemas, no tronco, e é diferente da prisão de hoje, quando você fala prisão assim para a pessoa hoje, se você não colocar o contexto da época, que era um calabouço, né, era o final, não tinha sanitário nada, era tudo feito ali mesmo, né, e jogado nos cantos, e rato, e barata, e todo tipo de imundícia, né, então a pessoa adoecia muito rápido ali. E é nesse silêncio, né, em que ele deixa esse exemplo para nós, né? Eu vejo nesse começo aqui das bênçãos espirituais, escrevendo para os Efésios, mas também voltando para nós na realidade de hoje. Olha, o que você tem feito com essa bênção que você tem recebido, né? Essa graça redentora. Você está estacionado? Você está parado? Você está se queixando da vida ou você está fazendo algo, né? Mas tem pessoas que fazem algo, mas é para si mesmo, né? Olha só o umbigo e ainda mesmo assim não estão satisfeitas, né? São as pessoas que chegam só para criticar, né? Então, é, a, que é as ferramentas ideais e adequadas, mas, né? Eu vejo às vezes eu escuto as histórias, né? O pouco que você compartilhou com a gente, né? Quando cirurgião, né? Outra coisa é você abriu mão. Mas você, se te der uma lâmina bem afiada, você é cirurgião. Você consegue fazer, né? Você consegue fazer uma sutura, porque você tem esse conhecimento, esse aprendizado, né? Se você der na minha mão, eu vou fazer um pouco, talvez muitíssimo mais limitado, né? Que o teu conhecimento e a tua habilidade. Se colocar o Luizinho, não sei, acho que vai ser uma tragédia, né? Ele vai acabar amputando, né? Daí o lado, né? O lado alemão dele floresce, né? Mas além de médico, tu é também militar, então se colocar uma arma de fogo na tua mão, tu sabe o que fazer com ela, né? Então essas habilidades que Deus nos dá, Jairo, tem que ser usado em prol do reino, né? Em prol do próximo, para a expansão, né? Da agência visível do reino aqui na Terra, que é a igreja, né? Que são pessoas. Eu vejo dessa forma. Amém. Só uma brincadeira. Eu tô pedindo a Deus para o fim dos tempos ser esse negócio de robô mesmo. Porque eu nunca tinha pensado nisso, mas aqui nos Estados Unidos está um auê danado por causa da inteligência artificial, né? E robô. O cara lá do Tesla, né? Como é que é o nome dele? Do Twitter lá, o Musk, Elon Musk, Musk. É o produto que eles vão vir com tudo agora, que eles vão fazer dinheiro, é robô para dentro de casa, né? Robô humanoide, né? Não é um robozinho, não, é humanoide mesmo. Já estão produzindo e vai virar sensação aqui nos Estados Unidos. sério. Eu só tô brincando que você falou, né? Sou militar, Deus me deu o dom para servir no reino. Eu falei, pô, cara, esse dom aí de dar uns tecos assim, de mandar uns tiros, né? Isso aí a gente não pode usar, né? Mas eu falei, se for uns robôs, né? Até falar comigo, a Bíblia diz que não pode dar uns tiros, não pode matar, né? Nós não vamos tirar a vida alheia, mas se for uns robôzinhos, até que a gente pode se divertir um pouco, né? Dar uns tecos nos robôs. Mas é, é só uma brincadeira.
Vai que vai precisar mesmo, né? É porque tá ficando esquisito. É uma coisa que eu nunca tinha pensado que ia ser realidade nossa. E de repente está chegando aí. Esse negócio de drone já é realidade de guerra, né? E drone não só no ar, mas drone na terra também. Tem robô, né? Um monte de máquina que está sendo lançada aí pelos. Os Estados Unidos está pronto para ter guerra sem gente, né? Mas de qualquer forma, e você falou, né? Amém. E é verdade mesmo, né? A gente, Deus não, ele tem missão para a gente, né? Ele compartilha conosco a missão do reino e é um privilégio para nós, é isso que Paulo está dizendo. E sobre a questão celestiais, só para cutucar vocês, porque a gente não fala muito sobre isso, né? Claramente, porque a gente sempre bota o Deus tão longe e os céus tão longe, né? Mas olha essa notícia da. Tem várias notícias na internet, eu peguei uma aqui ao acaso, né? Fala que tem. Eu li uma notícia: 300 bilhões de planetas, exoplanetas, que eles dizem, né? Semelhantes à Terra, né? A NASA vive achando planetas parecidos com a Terra, né? Então já tem uma lista catalogada de planetas que talvez tenham condições de ser habitáveis, né? Eu não acredito em vida fora da Terra, né? Mas o que me chama a atenção, assim, o que eu penso, tem outra foto aqui, vê se eu mostro. É, olha essas imagens, isso tudo não é real, né? Você sabe que isso é tudo pintura, né? Mas olha essas imagens aqui, né? Faz, né? Tá se divertindo com as imagens de vários planetas. Cadê? Né? E quando Jesus fala, na casa do meu pai tem muitas moradas, né? E será que Paulo, eu falei, ele tomou alguma coisa ali, né? O Espírito Santo dele ali ele viu coisa que a gente não vê, né? Ele viu a ação cósmica de Jesus, né? Ele viu o privilégio de que é ser filho de Deus, né? Aí eu estava pensando, né? Falei até com os meninos aqui na devocional, vai que Deus, ele já tem, né? Como Jesus fala, preparado muitas moradas, né? E você vê, a quantidade de planetas é maior, quando fala 300 bilhões, é maior do que a quantidade de seres humanos que já existiu na Terra, né? E aí você fica pensando assim, meu Deus, será, né, que essas moradas, o que que é isso, né? E será que Paulo viu alguma coisa nesse sentido, bênçãos cósmicas, né? Porque ele fala, ele nos abençoou com todo tipo de bênçãos, não é, espirituais nos lugares celestiais. E a palavra que ele usa no grego é realmente a palavra que tem a ver com estrelas. Ele usa também, vou mostrar aqui para vocês no Bible Hub, né? A palavra Epurânios. Se o Claudinho quiser mostrar, aí pode. Epurânios, né? Que é céu, traduzido como céu, é céu que lá em Coríntios, por exemplo, ele fala dos corpos celestiais, né? E ele fala corpos celestiais comparando os corpos glorificados, né? Mas ele usa a palavra é, como se fossem estrelas, né? Quase, né? E então, será que ele tinha uma visão mesmo, né? Aqui, ó. Astronômica? Clica aí, por favor. Então, Eurônios, Epurânios, né? Porque Urânios é a palavra. Aí tem o Epo, né? E Urânios. Olha lá, esfera celestial na esfera, né? Que a gente tende rapidamente a ver para a questão espiritual, mas o sentido pode ser um sistema relacionado ao céu. Ó. Uranus é céu, né? Então, Uranus é celestial, né? E celestial, eu tô falando, será que a gente não vai muito rápido, né? Porque céu é céu, né? Inclusive o reino é dos céus. O Paulo Orlando falou hoje, eu não sei se eu vou subir ou o reino que vai vir para cá, né? Então, é só para meter minhoca na cabeça de vocês, né? Mas essa imagem dos planetas, né? Não estou falando de todos os planetas, estou falando dos planetas que são tipo Terra, né? Você já pensou nisso? Olha o que que é a existência humana em termos
de subsistência, né? Todo mundo briga por um pedacinho de terra, as nações brigam para a questão geopolítica, né? Vou conquistar. Israel hoje está brigando para manter o seu território. Essa questão de território é extremamente forte na existência humana, né? O meu espaço, o meu lugar. E quando a gente fala de bênção, né? Aqui ele está falando de bênçãos nas regiões celestes. A bênção, por exemplo, para Abraão, o que que era a bênção? O que que é a bênção para os judeus? É a terra prometida, né? De novo, é a conquista de terra prometida. Pedro, quando ele fala sobre esse mundo aqui, ele fala que nós somos peregrinos e que nós vamos para a mansão celestial, né? Então, só para cutucar aí, né, esse negócio, já pensou? É, eu fiquei pensando até, né, irônico, assim, já pensou se Deus foi irônico, né? Eu não acredito que Deus seja, mas a ironia da eternidade fosse que todas as pessoas que estão brigando pela Terra, né, por esse planeta aqui, todo mundo que está matando por causa da Terra, todo mundo que está roubando ou abusando né, do semelhante, como fala em Tiago, né, sendo duro, né, na economia, nos negócios para explorar o pobre. Já pensou? Para e pensa nisso. Já pensou se na eternidade essa galera que amou o mundo, amou a Terra, a ponto de matar, a ponto de ter uma ambição, uma cobiça, forem tudo, né, ter que morar na Terra uns com os outros para a eternidade? Tu já pensou nisso? E aqueles que viveram, como Pedro fala, peregrinos, aí vão sair para o espaço, né? Só uma alusão aqui para entender, né? Imagina. Então Deus vai dar, né? Imagina se Deus der na eternidade, né? Aquilo que as pessoas estão buscando aqui. Ah, você quer terra? Você quis isso aqui? Então fica, né? Para a eternidade. Toma aí o seu presente para a eternidade. Planeta Terra. E aí você tem um universo aí com 600, 300 bilhões de planetas, né? Para você, né? Não sei, eu estou só imaginando aqui, porque, obviamente, né? Eu quero dizer o seguinte: Deus não tem um problema com o espaço, né? Vocês conseguem ver isso na criação, é isso que a NASA está dizendo para a gente. A Terra está todo mundo aqui assim, né? Brigando e tudo. Mas o cosmos não está falando outra coisa? O cosmos não está falando que existe uma fartura? Estão entendendo o argumento aqui? Existe uma fartura. Existe limite para Deus criar outro planeta, para criar outro planeta? Tá claro que não, já está demonstrado que ele criou a Terra, né? Eu não estou querendo defender aqui um ponto de vista de que Deus, que isso vai ser os nossos céus, hein, Paulo Lazarino? Mas só para a gente não dar uma despertada na nossa mente nessas questões terrenas, como que assim, as pessoas são tão cegas que não conseguem nem ver isso, né? Quantidade de planetas aí, Valdir, já viu isso na nossa frente? Está na nossa frente aí, né? Um monte de lugar, mas nego se mata, nego se destrói, nego é injusto, nego, sabe, vive igual um animal disputando isso aí, espaço, né? E será que é isso que o Paulo está falando aqui? Bênçãos nas regiões celestes? Eu não sei, ele viu muita coisa que não dá para falar, mas outro dia eu fiquei viajando com isso, né? E aí eu até pensei em outra coisa, né? Assim, se Deus te oferecer um planeta, você vai querer um planeta para você, sua família, sei lá. Ah, me dá esse planeta aqui, Jesus, eu vou ficar ali, né? Eu não pegaria um planeta. Eu falei, não, eu quero ficar no planeta que Jesus está, entendeu? Não preciso de um planeta só para mim. Acho que os crentes, eles vão querer o contrário, né? Eles querem ficar perto de Cristo, não necessariamente um canto, né? E tem gente aqui, a grande tendência do americano hoje é sair fora das cidades, né? Todo mundo quer ter um sítio, quer ir para longe dos grandes centros para poder ter sua terra. Vejo um monte de crente disso, né? Fazendo isso. Como se fosse viver para sempre naquele lugar, né? Uma ótica extremamente assim, né? De isolar, de se isolar. Contrário até, né? A comunhão e tudo. E já pensou também, porque isso é outro lado do castigo, né? Você ficar tão isolado, ser a única alma num planeta inteiro. Já pensou?
a mulher do Escobar, ontem eu estava nadando e eu estava pensando nisso, me deu até uma ansiedade na hora, porque a mulher do Pablo Escobar, né? Ela tá indo nas cortes americanas pedindo para mudarem o sistema de prisão do Escobar, né? Porque ele está numa prisão, não sei se você ouviu falar disso, Valdir, é altíssima segurança como jamais fizeram. Mas parece que ele não tem acesso a nada e ele está ficando maluco, entendeu? Porque ele está isolado de tudo mesmo. Depois você olha lá o sistema de prisão, você que entende mais de prisão, aí você vê. Ele tá ficando doido, e ela tá falando, é desumano, que o cara não pode nem se matar, ele não consegue nem se matar, né? Mas eles estão torturando ele com uma prisão de alta segurança, é isso que ela tá alegando, né? E seu? Me dá um. Mas imagina isso, né? Porque até assim, num determinado momento, né? Imagina. Se você for o cara que for morar sozinho no planeta, vai virar um Adão de novo, peladão, no mundão, sem um mulherão, né? Já era, né, brother? Imagina isso. Vai ficar lá só se divertindo com as macacas. E Ah, aí, capaz, eu vou entrar num sono profundo e quando acordar vai estar a Eva ali do lado. ah, Vai, tchê. ah, O O senhor Paulo vai estava estar com as falando abelhas dele lá. é. o senhor estava falando do Escobar, do Pablo Escobar? Não é o Escobar? É o Escobar, sim. Não, Pablo Escobar foi morto em 93. Não, então não é o Escobar, é o Chapo? Qual que é? É Ah, um desses. Hã? É El o Chapo. Charro, é o Chapo? Tem esses aí. Eu li a notícia. É porque eu confundo. Eu não sou especialista em bandido, não. Desculpa. O Aldi que é. Acho que é o El Chapo mesmo. É o Chapo. 66 anos. Isso. Viu, Jairo? Mas eu achei que era só eu que dava umas viajadas dessas aí. Eu também começo a ter uns pensamentos meio malucos aí. Mas, mas eu quero estar lá do lado. Eu quero estar lá do lado do trono. Eu sou mais, eu sou mais ambicioso nesse sentido. Eu quero estar lá. Eu tô tentando ver a notícia aqui, isso é dela. Ela pediu. Tem alguma coisa. Depois eu mando para vocês aqui se eu achar, mas foi uma notícia que eu li essa semana. É uma prisão absurda, né? De qualquer forma, será que Paulo está falando disso? Né? Não sei. Você viaja também, Luizinho? Você falou? Ah, volte e meia a gente dá umas viajadas assim, né? Mas a gente não fala muito, né? Porque senão o povo vai chamar a gente de herege, né? É. É, eu acho que tem, assim, tem alguns sinais que dá pra gente ver, né, cara? Dá pra gente ver. Você acha que esse universo todo foi construído, foi feito, né? E o reino dos céus, né? Os céus, porque os céus é isso aí, é celestial a palavra, né? É, e, então você tem, você tem a, essa possibilidade aí. Mas vamos ler o próximo texto para a gente terminar. Vamos ler os três de uma vez? Falta três ou dois? Três. Filipenses 3:8 a 10, 1 Pedro 3:1, 3-4. Cada um lê um aí, por favor. Luiz, lê Filipenses, Valdir, 1 Pedro e Paulo, Gálatas, se puder. Filipenses 3, versículos 8 a 10. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Muito bem. Vamos lá. E como é que você explica isso, Luiz? Rapidinho. A gente já falou bastante, né? Mas todos esses versículos estão corroborando aí com o argumento da. Hein? A partir de Cristo, tudo que ficou para trás perde o sentido, perde o valor, né? Em Cristo nós temos bênçãos incomparáveis, inigualáveis, né? E eu entendo que é isso que ele está falando ali, né? De considerar todas as demais coisas como esterco, né? Aquilo que ele conhecia lá atrás, toda aquela carga que ele trazia do passado, de conhecimento, tudo aquilo para ele é esterco, é refúgio diante daquilo que Cristo oferece, né? Que vem a partir de Cristo. Tudo bem. Não. é, Então, o benefício real qual é aí, assim, o que você vê como da união com Cristo? Eu vejo, eu posso, eu vou responder o que eu vi nessa questão aqui, né, dessa passagem bíblica. Paulo falando dele, né, benefício que foi para Paulo, para nós também será, né, uma comunhão muito íntima com Jesus, um companheirismo, né, e novamente, né, as coisas que ficaram para trás ficam, né, é escória. Eu estou buscando o que é mais precioso, mais valioso. E tem essa justiça aí, né? Sim. Exatamente. Não vê pela sua justiça própria, né? Como sendo algo, ele não tem como sendo algo para ele, né? É como novamente, né? Na compreensão do intelecto do ser humano, né? E ele passa rapidamente da justiça para sofrimento de Cristo, né? Participar no sofrimento de Cristo. Como é que é isso? Por que que Paulo faz esse movimento aí? Ele tem desejo de participar no sofrimento de Cristo. Porque sofrer em Cristo é muito melhor do que o que ele vivia antes. O sofrimento em Cristo, ele é melhor do que a vida que ele tinha antes. Ele vê isso como uma missão a ser cumprida, né? Essa participação de filho, né? Tanto, tanto é que ele mantém o nome dele, né? Paulo é o nome romano, romano dele, né? Saulo é um nome hebraico, né? Uhum. E ele faz questão, né? Como ele perseguiu a igreja, né? Sendo Paulo, né? E Jesus chama ele pelo esse nome, né? Paulo, Paulo, por que tu me persegues, né? Uhum. Muito bom. Vamos lá, mais um para a gente acabar aqui. O 1 Pedro 1, 3 e 4. Sim, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Uhum. Então, Mais uma alusão aos céus aí, né? O que você acha? pá, que coisa maravilhosa, né? Gerou, né? Gerou uma viva, né? Um novo, né? Viva esperança, né? Então,
Nós somos, nós somos transferidos, não, transportados da herança adâmica para a herança de Deus, né? É algo muito mais, né? Saímos, alguns querem Legal. voltar para o Éden, né? Ainda, e outros querem a Nova Jerusalém celestial, né? Onde está a árvore da vida, onde tem tudo de bom lá, né? Então, a palavra aqui, céus, olha, ela não tem o ep, né, que tinha no outro lá o prefixo, Sim, e ela é uma alusão direta a céus, ó. aham, Os céus visíveis, céus. a atmosfera, o céu, os céus estrelados, os céus espirituais. É, não é interessante isso, né? Porque, olha aqui, ó, as concordâncias. Em Mateus, chegado o reino dos céus, eis que os céus se abriram, né, no batismo de Jesus, uma voz dos céus, e, e a ideia dos céus, ela tem a ver com, né, com os céus mesmo, né? Céus, no sentido aqui que ele fala, visível, né, atmosférico. E é interessante, né? Mas viajando ainda, Luizinho, no negócio, né? O Elon Musk, esse cara também que está fazendo robô, ele é o, ele é o expoente agora da ambição humana, né? E ele decidiu que ele vai levar o homem a Marte, né? É o grande desafio para ele, né? Como um dos homens mais poderosos do mundo e tal. E tem todo o investimento feito nessa direção de levar o homem a Marte. Tem até umas camisas que já foram feitas. Vocês já viram isso? Não? É, Não, com aqui, passagem de ida, né? não, ele quer levar, tá? É até interessante que eles querem criar vida em Marte, né? E eu até uso assim apologético, porque eles não vão criar, eles vão pegar tudo que é plantinha e animal e bactéria da Terra para fazer em Marte. Eles estão achando que vão, né? Transportar a vida para Marte. Acho que E acho que Marte será um martírio, viu? pois é. Trocadilho. É. Mas é aqui, a camisa é essa aqui, ó. Isso aqui vende, não, vende direto aí e ocupar Marte, né? Então tem isso aí, ó. É uma campanha. Isso aqui tem. A galera usa, de vez em quando o Elon Musk tá com uma dessas, né? E tal. Tem outras. Não, não era essa. Ué, cadê? Eu tava vendo se era o. Perdi. Aqui. Mas aqui as camisas, ó. Eles têm vários temas, né? Essa aqui também é outra. Tem uma campanha aí, sabe? Disso aí. Ó, quantas camisas de Marte. Tem uma modinha aí. Vamos para Marte, né? Ocupar Marte. Então, existe uma idealização do homem, né? Nessa questão da grandeza do século XXI, tecnológica. Vamos conseguir, né, dominar, igual os portugueses, né? Começaram, caíram no mar. Vamos agora para Marte, né? Só que é uma odisseia, né? Porque, obviamente, que a gente está percebendo, a humanidade está percebendo que há limites, né, da existência humana que fazem do homem realmente é, dependente do planeta Terra, né? Você precisa de oxigênio, você precisa de temperatura, você precisa de pressão atmosférica, você precisa de umidade, você precisa de água, você precisa para se manter um homem vivendo, né, por tantos anos não é fácil, né? Não é fácil. E é engraçado que os limites da ciência, os limites, né, da tecnologia e da ciência estão sendo bem evidenciados aí, né? Mas Paulo, será que ele está falando sobre isso de novo, né, no texto, falando da realidade cósmica, né? E é interessante porque esses termos são muito. A gente usa o céu para falar da parte espiritual,
mas a gente também, às vezes, é aquela coisa distante, né? E só usa o céu porque é fora da realidade nossa, né? Mas ele fala herança que é guardada no céu, ou nos céus, no Uranus, para vocês, né? para vós. É, para Transmite essa ideia, né, Jairo, de que Deus está guardando essa nossa herança, né, sobre uma constante vigilância, né, um cuidado todo especial, né, essa Mas ideia. não é irônico que a humanidade agora, nesse apogeu, ela está querendo conquistar os céus? Tá entendendo aqui a analogia? E vai que na ironia do negócio exatamente tem alguma coisa, entendeu? É, A conquista dos céus, ela está aqui na Terra, exatamente por não desejar a Terra do jeito que. Porque os caras que estão querendo conquistar os céus são os caras que conquistaram a Terra, né? Que dominam a Terra. Exatamente. Essa não seria a nova Torre de Babel? É o mesmo sentimento, acho que 200%, né? Nisso aí. Tá certíssimo. sim. É, nós estamos solitários aqui, só tá eu, você, o Claudinei tá. Não sei nem se tá vivo. Mas vocês querem ler? Vamos ler o último? Enquanto tiver gente, eu tô falando. Ô, Claudinei, É Gálatas tem- 2:20? entre os É, mortos caídos Tô sobrou. na área aí. é o último. Ah, vamos embora. Ainda não deu 5 horas? Gálatas, vamos lá então. Gálatas 2:20. Isto? É. Isso. Só um minuto. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E aí o 21, se quiserem também, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Muito bom. Qual o benefício? Benefício da união com Cristo aqui. Já A não vida, né? dependemos das nossas forças, né? Não dependemos de nós fazermos o certo ou errado, mas agora estamos em Cristo. A virtude de Paulo está dizendo, né? Foi crucificado com Cristo para ter morrido, né? A nossa velha natureza, o velho homem, né? Nos dá a certeza da ressurreição em Cristo também, né? Esse é o benefício maior, né? Que a gente vai ter essa certeza, né? De que nós compartilharemos disso também. Ou, como diz o Paulo Orlando, né? O encontro, né? Ele vem até nós. Muito bom. O que que é viver em fé em Cristo? É uma tradução também meio esquisita. A gente lê e repete esse versículo. Eu não sei se a gente entende bem o que está falando por aí. Ó, Claudinei, a gente precisa fazer uma camiseta. Tô viajando aqui, né? Desculpa. A cruz é sempre o objetivo da minha fé, né? Viver em fé é isso. Olhar e ver o significado da cruz, né? É fidelidade? Fidelidade permanente, né? Então, o Sempre. viver em fé em Deus é viver em fidelidade, como ele fala aqui, em Deus, né? No Filho de Deus, né? Eu No Filho de vivo Deus. pela fé no Filho de Deus. Isso está bem Lutero, né? Cadê o grego? Vamos lá no grego. Eu estava falando da camiseta, Claudinei. A gente tinha que fazer uma camiseta com esses planetas aí e botar assim: ocupai os céus. Né? Tipo assim, né? Fazer uma paródia. O maior movimento não é o homem conquistar Marte, mas é ser conquistado por Cristo no seu coração, né? É. E é o que Paulo fala aqui, os céus, né? Céus. Mas esses desenhos são viagem, né, cara? Eu fico vendo aqui, meu Deus.
Vamos lá, mas Já, o que que fala? Hã? já comprou a sua já, de Marte? Nada, eu acho isso uma furada. Cara, você sabe o que que é a pior coisa? Dizem que é a pior coisa que tem na viagem cósmica, que o pessoal acha que é fichinha, mas é a tal da tempestade solar, né? Que vem uma quantidade de radiação tão grande, né? E que torra todo mundo. Então, se você estiver no espaço e der um. Que não tem atmosfera, né, para te proteger. Então, se vier uma tempestade solar, você tá frito, literalmente. Entendeu? Vai virar, vai virar carbono 14. É, tipo assim, o pessoal acha que é moleza, né? Então, em algum aspecto aí você vai estar se tornando vulnerável. Mas vamos lá. É, em fé é o quê? Em fé, né? O Bible Hub sumiu? Ah, tá aqui. A palavra no grego, ué, é Gálatas, né? Gálatas 2:20. 2:20. Gálatas 2:20. A expressão em fé, tá aqui, é 2:20. Cristo é em fé, né? Então, aqui, vou compartilhar. Português. Eu vivo, não vivo na carne, agora que eu vivo na carne, é isso, né? Em fé, em pistei, zo. Zo é a palavra zoe para viva, né? Habitar, né? Eu vivo na carne, eu vivo, né? Em fé, te, tu, huio, tu, teu. Então vamos lá, aqui é um dativo, né? Em fé, dativo é lugar, né? Em fidelidade eu vivo. É isso que ele diz, né? Então, a vida que agora vivo na carne, em fidelidade vivo, é um dativo também, então continua sentido, em do Filho de Deus. Na do Filho de Deus, né? Ou em a do Filho de Deus, né? Que me amou, né? É uma construção bem interessante, né? Porque ele fala da vida, né? A gente vê alguns textos de vivificação e de vida aí que tem a ver com esse poder de Cristo, né, em nós. E eu acho que ele está falando exatamente nesse sentido, né? Não é viver em fé mística, né? Mas é a inserção mesmo, né? Filial e fidelidade relacional em Deus que faz, que mantém ele em vida, né? Usou aqui é o verbo zao, né? Viver. Ó, estou vivo. É viver mesmo no sentido de respirar, né? De poder estar vivo. Então, parece que a vitalidade espiritual eterna, né? É fruto dessa fidelidade, é, desse relacionamento de fidelidade com Cristo. Amém, gente? Desculpa a hora aí, mas né, é exercício que ele mandou fazer. Se quem não fez aqui vai ter que fazer em casa, né? Sozinho. Então, você já resolveu na questão. Deu umas viajadas aí, né? Você acredita em alienígena, Luiz? É isso que você fala que você viaja aí? Eu não acredito, não. Não, eu também não.
Nem a NASA acredita. Tá um Se, auê o, danado aí, mas a NASA não acredita. se Deus criou tudo e por último criou o homem, eu acredito que né, não vai ter vida em outros planetas nesse sentido, né? Que o Não por homem, agora, né? Mas criou aqui, né? O relato, a criação e essa terra aqui, né? mas está, É só para se jogar tivesse, um córrego. Eu ele não teria acredito também, revelado, né? não, viu? Não, o Oi? problema não é nem a criação, Claudinei. O problema, a criação, tudo bem. O problema é que o problema, na verdade, que fala na Bíblia que não tem vida em outros planetas é um só. É a redenção de Cristo, porque a redenção dele é cósmica. Se a gente não acredita que a Sim, redenção, se a sim. gente acredita que tem vida em outros planetas, então a redenção de Jesus não foi cósmica. Então você está refutando a redenção cósmica por dizer que tem vida em outros planetas. Porque como é que Cristo morre aqui para redimir, né? Quer dizer, você pode argumentar que lá também teve queda e a gente não está vendo, né? Mas não poderia ter forma humana, né? Pode ser algum tipo de vida não racional, né? É, mas eu não E eu acredito, não, gente. Eu fui com vocês aí. Eu falei só para. batizar, né? Não, então a gente está só raciocinando aqui. Sim, sim. Mas assim, não é isso. Assim, a redenção de Jesus é cósmica. É verdade. É. Então precisa ter o pecado de Adão também foi cósmico. A gente precisa entender assim, né? Para que haja uma redenção cósmica e tal. Mas aí, se você começa a viajar que tem vida humana, né, em outros planetas, ou vida à imagem e semelhança de Deus, é meio complicado. Mas nada impede de Deus, na hora que o reino dos céus vier mesmo, isso tudo passar a ser habitável, não sei, sei lá. É o que Deus quiser, a gente não. Né? Mas assim, pelo menos ajuda a gente a pensar no texto. Na minha casa, a casa do meu pai tem muitas moradas, né, Luiz? Dá uma perspectiva bem legal, né? Assim, quando É, Jesus fala muitos, é muitos mesmo, né? eu acredito que não há vida em outros planetas e que é, essa quantidade aí de planetas, de galáxias, tudo isso é só para mostrar a grandeza de Deus, né? Para revelar a glória do Senhor, o quanto que ele é grande, quanto Deus é tremendo, né? Uhum. Claro. Então, mas não tem uma limitação em Deus, né?